Oi, gente, tudo bom? Então, queria agradecer, ao convidado Carlos Guilherme por participar conosco do workshop Proteção Financeira e Familiar. Você que está assistindo aqui o workshop, quer ganhar um certificado? É muito simples, gente. Basta assistir o vídeo e comentar nele aqui no canal meu do YouTube. Então, pode mandar alguma dúvida, mandar algum elogio, comenta aqui no vídeo, faz um comentário aqui embaixo do vídeo e coloque embaixo que você quer o certificado. Ó, se fosse o meu caso, oi, eu sou o Celso Privati, eu tenho dúvida assim assado para o convidado responder e segue meu e-mail para envio do certificado. Em até uma semana esse certificado chegará para você. Então, gente, é isso, né? Vai ganhar os complementares aí pelo workshop, vai ganhar um certificado e desfrutem desse bom bate-papo que eu tive com o convidado Carlos Guiner. Então, novamente, muito obrigado. E o saber de hoje é proteção financeira e familiar. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao Saber de hoje. Hoje nós estamos aqui com o convidado Carlos Guiner para nosso workshop de proteção financeira e familiar. Para quem ainda não conhece, o Carlos Guiner, ele é um consultor de proteção financeira e familiar que está vinculado hoje à MetLife. O trabalho dele é muito importante porque ele vai ajudar as pessoas, seja aí empresário, seja um trabalhador CLT, a montar um planejamento pensando no quê? A superar os imprevistos da vida, a se blindar, né, manter o patrimônio garantido nos desafios que virão aí no futuro, além de pensar também nos entes queridos, né, na família, esposa, filhos. Tá aqui na tela inicial, já vocês podem ver aí os contatos dele. Eu vou replicar esse slide também no final para poder entrar em contato com ele. A gravação vai estar aqui disponível no Saber de hoje e na página dele, Carlos Guiner, no YouTube, no canal. Também vocês podem acessar lá e também conversar com ele diretamente. Então, como eu já comecei, os dados dele, 34 anos. Nós nos conhecemos já há quase uma década, né? Lá atrás, quando a gente entrou no mercado financeiro, lá no Itaú, a gente foi gerente de conta, ele passou ali por gerente de conta física, gerente de conta PJ, depois migrou para o original, né? Trabalhar como gerente digital, hoje está na MetLife. Então é interessante toda essa experiência, por quê? Porque ele traz perspectivas diferentes do mercado financeiro e da realidade da vida também, gente. Isso é muito engraçado, né? Porque o que sabemos hoje é muito bom porque a gente aprendeu muito. Trabalhar no mercado financeiro não é fácil, é realmente desafiador, mas é bom pela aprendizagem. Se eu soubesse o que sei hoje, 10 anos atrás, lá quando eu conheci o Carlos, lá no nosso primeiro mês de Itaú, as coisas seriam muito diferentes. Mas tudo bem, hoje a gente aprendeu, hoje a gente sabe, né? Ele tá noivo, então logo, logo aí já vai estar na festa de casamento, né? Estamos ansiosos para ele dar esse outro passo na vida. Ele colocou ali que é interessante isso, né? A origem dele. E por quê? Como eu já disse naquela aula que eu falei da família, saber de onde nós viemos é bom para a gente saber para onde vamos. Então ele tem a origem ali, italiana de um lado, baiana de outro. Então, come bem de qualquer jeito, né? Ou macarronada ou comida bem temperada. Ele está nessa luta aí de viver em duas cidades, e é engraçado, né? Porque por mais que estamos passando aí por essa pandemia, já vai dar quase um ano de mobilidade reduzida, como tem essa disponibilidade de poder fugir um pouco do centro urbano, dessa muvuca, e continuar trabalhando online, tem essa opção e, assim, é maravilhoso, né? Quem dera todos pudessem ter essa opção de fugir dos grandes centros no meio da pandemia. Formação dele, assim como a minha, ele estuda bastante, porque quem acha que fez uma graduação, está pronta na vida, ainda não começou a trabalhar de verdade. Então, ele é administrador de empresas, pós-graduado em marketing e tecnólogo em gestão comercial. Já viajou aí, né? Já rodou alguns países do mundo. A gente costuma brincar que se pudesse, teríamos cada mês num país do mundo, mas essa realidade ainda não é a nossa, ainda. Logo vai ser. Já falei da experiência dele, né? 10 anos aí, quase 10 anos no mercado financeiro. Então, Carlos, fica à vontade, pode começar. Fica à vontade aí para tocar a sua apresentação. Olá, Celso, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, de poder participar aí do workshop e poder contribuir também com o conhecimento, com a experiência que a gente tem, porque como a gente já havia falado anteriormente, né, hoje a minha carreira vai muito de encontro com o meu propósito, né, que vai exatamente de encontro com o propósito da MetLife, com toda a experiência que a gente viveu, eu vivi no mercado financeiro, veio para somar mesmo e trazer segurança para quem amamos por meio de um planejamento sustentável, né? Um planejamento financeiro sustentável, isso com certeza tem muito valor, né, Celso? E para quem não conhece, né, praticamente
A gente tem falado bastante nisso, sobre planejamento financeiro sustentável. E aí eu gostaria de compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês, né, que a grande maioria do pessoal em países desenvolvidos, os grandes economistas, os consultores financeiros do mundo, traduzem o planejamento financeiro sustentável com a sigla PIF. A gente fala bastante sobre isso, né, Celso? Há quantos anos a gente vem falando, vem orientando os clientes, as pessoas mais próximas, nossos amigos, sobre a importância de ter um planejamento voltado para o presente, para imprevistos e para o futuro. O que isso quer dizer, né, Celso? Toda a nossa receita mensal, o ideal, né, o que a gente direciona, que eu direciono os meus clientes e os meus amigos, os mais próximos, é direcionar 70% da receita para o presente, de 5 a 10% para imprevistos e de 20 a 25% para o futuro. O presente é o quê, né? 70% da nossa receita com gasto diário, alimentação, deslocamento, enfim, coisas do dia a dia. De 5 a 10 com imprevistos, que seria um seguro do automóvel, a gente tira o veículo lá da concessionária, tem que ter uma proteção, senão a gente, qualquer imprevisto que aconteça, acaba perdendo aquele bem. Da mesma forma com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa estrutura financeira, nossos planos, também tem que estar direcionado uma porcentagem para prevenir ali que qualquer imprevisto possa abalar todo o nosso planejamento, né? Então, é de 5 a 10% da nossa receita. E o restante, né, de 20 a 25%, direcionado para um pensamento a longo prazo, que a gente não pode esquecer também, de um pensamento a longo prazo, que normalmente, no Brasil, pela escassez que a gente conhece, no que, quando fala aí de educação financeira, Nossa, é muitas complicado. pessoas esquecem de pensar no futuro, né, Celso? E não tem como, a gente tem que se planejar com um investimento a longo prazo, com um investimento num imóvel que vai trazer uma renda passiva no Eu futuro. falo muito que é hoje que a gente constrói o futuro. Eu falo muito isso. Exato, Porque, exato, esperar chegar lá, eu vou esperar chegar nos 65 anos para pensar em aposentar, então já é tarde demais, né? Como você traz o dado aí do exato. IBGE, só 1% dos idosos brasileiros são independentes financeiramente. Por quê? Eles não pensaram que uma hora iam parar de trabalhar. E é engraçado isso, porque é natural, a gente envelhece. Nós vamos parar de produzir. A curva de produção, ela ascende até um momento, ali dos 40, 50 anos para frente, ela vai se estabelecer ou declinar. Isso é natural, gente, não é nada demais. Faz parte da vida. A mudança de posto, a mudança de carreira, o potencial produtivo vai mudar. Então, qual que é o ideal? Começou a trabalhar, começou a ascender na carreira, já monta o seu futuro. Quando você chegar lá, já está estabilizado, já está pronto. Você pode parar de trabalhar, pode parar de gerar renda e o seu patrimônio vai ser a sua renda, a renda passiva, que é realmente a independência financeira. E na maioria das vezes, para complementar, pode passar para o próximo slide. Na maioria das vezes, não é nem a questão da falta de recurso, e sim a falta do planejamento em si, né? Porque o que eu costumo dizer, se a gente conseguir encaixar os nossos custos dentro do orçamento e ter praticamente o PIF ali, um pensamento no presente, imprevisto e futuro, as coisas vão acontecendo, né? Sim. Se a gente estiver bem claro ali dentro do nosso orçamento, então não adianta ter 100 mil de receita ou 3 mil de receita, a gente tem que estar com o nosso planejamento ali, o nosso custo dentro daquela receita bem dividida para não ficar de mãos atadas ou não ter uma independência financeira no futuro e depender de alguém para poder É. ajudar, ou Acho até que a mesmo pior coisa, acontecer acho um que o que eu mais imprevisto. fujo na minha vida é depender das pessoas. Desde muito novo, eu Exatamente. luto por isso, por me sustentar, né?
E essa geração não tem muito isso, né? Mas a nossa geração era muito latente. O chegar aos 18 anos, não, quando chegar aos 18 anos, vou ser adulto, vou ter minha habilitação, vou trabalhar. E isso era muito latente em mim até hoje, né? Se passaram 10 anos dos meus 18 anos, eu ainda tenho esse sentimento de não, eu quero dar conta por mim mesmo, sabe? É uma coisa que eu tenho isso muito latente dentro de mim. Mas vamos lá, vamos entrar então realmente como que é o Exatamente. seu trabalho. Como que funciona aí? Carlos Guiner mais MetLife. O que você tem de diferencial aí? Ó, o meu papel, o Celso, como consultor, eu entendo realmente, individualmente, cada um, quais são os planos, qual que é o padrão de vida, qual que é a estrutura familiar, o que já construiu, se não construiu, como pretende construir, por Sim, quanto tempo. Então, eu auxilio num direcionamento e numa proteção, a partir daí, entendendo quais são as responsabilidades de cada um, né, e os planos e a estrutura, eu monto uma solução sob medida, personalizada dentro daquelas responsabilidades e acompanhamos até o final da jornada, né, até os planos se concretizarem e lá na frente, de uma certa forma, o que eu costumo dizer, né, com a MetLife hoje, para quem ainda não conhece a MetLife, é a maior seguradora do mundo, né? Uma das empresas mais admiradas do mundo, presença global em mais de 40 países. Então, uma estrutura extremamente sólida, né? Extremamente sólida que vai te acompanhar, entendendo realmente quais são as necessidades do cliente em se proteger, não ficar desprotegido. Então, no Brasil, para ter uma ideia, hoje são praticamente aí de 5 a 6 milhões de segurados no Brasil, 8 bilhões de ativos totais no Brasil. Então, no Brasil é uma estrutura já realmente agora, o ano de 2021, a MetLife vem com toda estrutura para expandir cada vez mais, a gente poder cada vez mais orientar o brasileiro no que diz respeito a um planejamento financeiro e, sem dúvida, poder auxiliar todos no sentido de proteger todo um planejamento, e que né? não é E, fácil, né? O brasileiro tem muita ideia da sorte, da esperança, e uma coisa não tem que negar a outra. Eu também sou otimista, também sou esperançoso, mas eu sei que as coisas acontecem, né? E quando você exato, pega e me explica, antes da gente começar, esse slide aqui da MetLife contando a história dela, eu acho muito interessante, por quê? Porque a minha família fez parte dessa história. Quando você põe ali da Guerra Mundial, meu avô veio da Itália para cá por causa da Guerra Mundial. Então, assim, exato. por mais que eu não tenha O meu também. vivenciado, nossos avós nos contaram como foi. E assim, gente, não é tão distante. É o meu avô. Ele jogou bola comigo até outro dia, né? Alguns anos atrás, quando ele morreu. Mas assim, era algo muito perto de mim. Ele contando: não, filho, nossa, o pessoal não sabe o que é sofrer, o que é passar fome. Mas vamos lá, segue aí. Conta a história de sucesso que a Exatamente, o MetLife que tem. você falou, né? Há 150 anos passou por cada situação, né? Como quem diria que o Titanic, né? Alguns dos sócios do Titanic não acreditavam que era o navio mais seguro do mundo, que nada aconteceria e nem o próprio Titanic conseguiu estar blindado por qualquer Sim, imprevisto. E na ocasião era a MetLife que deu toda a cobertura às vítimas do naufrágio do Titanic, inclusive no atentado às Torres Gêmeas, um marco de negócios no mundo, né? Quem diria que iria cair essas duas Torres Gêmeas um dia e a MetLife deu toda a cobertura às vítimas, até mesmo sem reconhecer os corpos, tal, Celso. sim. Então, é uma estrutura realmente que dá todo um suporte, até inclusive na pandemia agora, pela legislação, pela SUSEP, as seguradoras não são obrigadas a pagar indenização quando é alguma situação de pandemia ou de guerra. E a MetLife quebrou essa regra, indenizando todas as famílias vítimas aí, as vítimas de Covid seguradas com a MetLife. É, isso é Então, importante porque, assim, esse é um momento que ninguém esperava, né?
por mais que já começou em 19, passamos 20, agora estamos aí 21, estamos enfrentando essa encrenca desse vírus ainda, mas o impacto mundial ninguém esperava, né? Essa postura da MetLife de, tudo bem, a norma me permite não pagar, mas ela reconhece a falta que faz. E assim, quem já perdeu um ente querido sabe que faz muita falta. Exatamente, é bem complicado, uma situação, né, extremamente difícil. A gente sabe que numa situação, né, principalmente como nós cuidamos de quatro pilares principais, que é manter o padrão de vida da pessoa, independente de qualquer imprevisto que possa acontecer, ou uma própria doença mais grave, ou uma invalidez, uma internação inesperada. Então, além disso, a gente cuida exatamente de todo o planejamento de vida, a estrutura familiar ali para manter a educação dos filhos, caso aconteça qualquer imprevisto, está garantido que até os filhos ter a independência financeira, está garantido o padrão de vida, a educação deles. Eu acho legal Por quando você qualquer fala de imprevisto. garantir os filhos e pensando aí realmente, que eu até falei da curva de produção, eu vou abrir aqui, ó, o que seria o ciclo da vida. Eu até gravei na aula no curso de finanças pessoais falando do ciclo da vida, né? Do momento de vida. Uhum. Por quê? Todo mundo passa por aquilo, né? O nascer, o crescer, o envelhecer e até o fim da vida. A gente sabe disso. E acho muito engraçado quando eu estava no mercado financeiro, eu era gerente de conta, e hoje como consultor, e eu tento passar isso, né, como consultor e como educador. Se você tem a certeza que vai chegar ao fim, vamos se planejar para proteger. Eu tenho uma fala que está no meu canal, que eu falo, seguro de vida é uma prova de amor. E mostra aí, quando você põe imprevistos e mostra ali o crescimento, né, da criança, o casamento, os filhos. Por que para você, Carlos Guiner, o seguro de vida é uma prova de amor? O que você. Essa frase ela expressa realmente a realidade, né? Por que é uma prova de amor, né? Todos nós temos a preocupação de deixar um legado, né? Você tem estrutura, as pessoas que a gente mais ama, normalmente a gente deixa uma referência, deixa todo um suporte, nossos filhos, você não quer deixar de mãos atadas, né? Então, no momento de ausência ou de uma impossibilidade de manter aquele padrão de vida, aquela receita gerando durante a fase produtiva, que é a fase onde a gente normalmente tem todo aquele gás para poder produzir e se planejar e cobrir toda a situação, pode acontecer os imprevistos, né? E Pode. quando tem um seguro, é uma prova de amor porque você blinda a sua vida, as suas finanças, a sua família, os seus filhos, sua esposa, seus beneficiários de qualquer imprevisto que possa acontecer. A situação mais rotineira que pode acontecer de um inventário, uma ausência, de repente, a Inventário família se realmente é uma vê de encrenca. mãos atadas, né? Quantas pessoas já não passaram por isso, né, E quando você o fala de Celso? inventário, já me vem esse é o anagrama com a palavra vidas. Eu vou deixar você abrir primeiro ele e falar de linha a linha para depois eu entrar. Mas eu acho esse anagrama de vidas assim excepcional. Vamos lá, fica à vontade. Exatamente, né? Porque os imprevistos vêm pelas incertezas, né? As incertezas a gente define aí com a palavra vidas. Primeiro de tudo, viver muito. Eu tenho um exemplo próprio, minha avó com 95 anos agora recentemente. Parabéns para minha querida Muito avó, bom, né? amo muito. Imagina viver até os 95 anos, Celso. Como seria sem planejamento? Você depende totalmente das ocasiões e das pessoas para suporte, pagar uma casa para morar, pagar uma comida, Contar com a um, sorte é um muito convênio complicado, né? Eu médico. gosto daquela frase, a minha sorte Então, sou eu que construo. Então, se eu viver muito, eu preciso já ter um planejamento que a gente já fez junto. Então, eu pretendo trabalhar até os 65 de uma forma, né, realmente formal e depois fazer o que eu gosto, publicar livro, dar palestra, mas aí sem precisar daquilo para me manter. Vai ser mais para me manter ativo, que a ideia do meu patrimônio já está pronto, com 60 anos dali para frente, só a renda passiva me sustentar. Mas vamos lá, segue. exatamente. As outras incertezas, né? A sigla UI define aí invalidez, né? O próprio, de repente, a gente vê algumas situações. Eu mesmo passei por uma situação de um acidente de moto que de repente eu poderia estar inválido, né? Uma internação
de uma forma inesperada também, deixa a gente por um período impossibilitado, principalmente para quem é empresário, para quem tem ali um negócio próprio, para quem é prestador de serviço, médico, advogado, consultores como nós, que depende ali do trabalho diário para poder gerar receita. Uma internação inesperada de 30 dias complica tudo. Se for mais, independente do dia, é complicado, né? E outra incerteza de uma doença mais grave, né, o Celso? De repente pode aparecer, a gente não sabe se aparece, se não aparece, quando aparece, quanto tempo e o quão grave ela é, né? Então, essa é uma das incertezas que pode acontecer, além de uma ausência prematura, sofreu um acidente, se ausentou, e tem a questão da sucessão, caso venha a se ausentar, né? Que a gente já tinha falado, sucessão patrimonial nada mais é que o inventário. A gente sabe que hoje um custo aí no estado de São Paulo, a média Brasil é de 10 a 15% do valor total de patrimônio. A família só consegue ter liquidez se tiver grana para pagar o inventário. Ter se patrimônio tiver provisionado não é ter já todo aquele valor, exatamente. E provisionado da forma certa, porque se for no nome da pessoa, por Fica exemplo, que se preso, tem que ser ausenta, numa previdência já fica com beneficiário declarado já. Exatamente, é conta corrente, CNPJ, enfim, todo o patrimônio, imóveis, automóveis, tudo fica bloqueado, não tem liquidez. Então, nós cuidamos de todas essas incertezas que podem acontecer. A gente cuida de tudo isso para ficar protegido em todas as pontas, né? Eu vou aproveitar essa fala, esse Enagrama Vidas, e falar um pouco de mim. Quem já está comigo no canal, quem me conhece fora daqui também, já sabe o que eu vivi, né? Mas vamos lá. Viver muito, eu espero passar por isso. E minha avó ainda é viva, então minha filha brinca com a bisavó, isso é mágico, assim. Eu gostaria de chegar a ser bisavô. Eu não sei, mas eu gostaria. Invalidez e internação. Eu já disse em outros momentos, eu tive um tumor no fêmur com 21 anos. Então, assim, a idade é o de menos. Eu era novo, 21 anos, eu era atleta, eu lutava karatê, judô, jogava bola. Então, assim, eu estava ativo, tive um tumor no fêmur. Então, com 21 anos, eu fiquei aí 5 meses inválido, né? Invalidez temporária, internação. Eu tive que reaprender a andar. Então, de dezembro de 2014 a maio de 2015, eu passei por esse processo de readaptação. Então, ali, ó, invalidez, doenças graves simultaneamente. A ausência prematura, eu tive. 2 anos antes de eu ter o meu tumor, né, ter o meu câncer, meu pai faleceu. Então, assim, quando você fala questão patrimonial e ausência prematura, gente, foi muito desafiador. Porque, além de meu pai deixar algumas dívidas para mim, o que eu teria de herança para sanar as dívidas acabou ficando no inventário. Então, o que seriam 3 imóveis, um foi diluído para pagar advogado, pagar as custas de inventário, pagar as dívidas. Um ficou para minha avó, um ficou para minha mãe. Então, o que era minha herança eram 3 imóveis, um ficou no inventário para pagar tudo e um cada uma delas. Então, eu fiquei sem nada para mim. Então, é engraçado isso. Quando pensa na questão patrimonial, por que eu bato muito nisso? Que é uma prova de amor. Porque ali eu me senti desamparado. E é normal, o luto ele é desafiador. É para chorar mesmo. Perder um ente querido, você vai chorar. Isso faz parte. Mas chorar com tempo para chorar é uma coisa. Chorar sem tempo é outra coisa. Eu tive que engolir o choro e trabalhar para pagar as dívidas. Se tivesse um seguro de vida, pelo menos, eu poderia chorar, acudir a minha mãe, que estava chorando também, e as contas estariam pagas durante algum tempo. Eu não tive isso. Então a minha filha já está blindada. Quando você pega ali a Anagrama Vidas, eu já fiz isso. Já tenho seguro de vida e uma previdência no nome dela. Então, se eu vier a faltar, se ela for menor de idade, minha esposa acompanha ela lá, assina como tutora legal e pega. Se ela for maior de idade, já está no nome dela, já é dela. Então, assim, gente, é sim uma prova de amor. Pensar no amanhã é também garantir o seu amanhã. E isso é interessante. Quando o Carlos fala do legado, como você quer ser lembrado? Alguém que cuidou da família ou alguém que deixou a família à deriva? Pode seguir. E quem que é o responsável pela tua família? Eu gosto tanto dessa provocação dele. Vamos lá, Carlos, fica à vontade. Exatamente, porque expressa realmente quem que é responsável
por toda a fase produtiva, né? Você, por experiência própria, passou por essas situações bem complicadas, e a gente sabe que até tem estudos nos Estados Unidos, em grandes universidades, de que quando a pessoa está com um problema de saúde associado a um problema financeiro, a dificuldade é muito maior de retomar ali, de finalizar um tratamento, de retomar a vida normal. E durante toda essa fase produtiva nossa, que é sob a responsabilidade de cada um assumir o nosso relacionamento, nossa casa, as responsabilidades com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa formação dos filhos e até mesmo o nosso planejamento para o futuro, o nosso caminho. É nós que somos os responsáveis pelo nosso caminho. Então, durante essa fase produtiva, se ocorre algum imprevisto durante o caminho, acaba abalando e acaba vindo uma avalanche, E né? eu O que a gosto gente disso, que costuma é dizer. um efeito de escadinha que você põe ali, né? Porque vai riscando um por um, que é exatamente isso, né? A vida vai caindo em efeito Exatamente. dominó. Se você que é o responsável não pensou em como você se manter responsável e na sua ausência quem vai segurar, tudo vai ruir. Então, quando você me falou, olha, Celso, vamos pôr ali as colunas para segurar, eu achei isso ótimo. Segue. Por que da coluna? É como um castelo de areia, né? Eu não conheço um prédio, ainda não conheço um prédio sem coluna, sem alicerce, uma casa sem um alicerce. Então, qual que é o nosso papel? Identificar qual que é o tamanho dessa responsabilidade, da sua responsabilidade, e aí, a partir daí, criar as colunas, o alicerce, exatamente o alicerce seria uma proteção financeira para blindar todo os imprevistos que possam acontecer e complementando com planejamento no futuro, né? Pode ser com uma previdência ou até mesmo com a própria proteção resgatável, que Sim. ela tem um formato similar ao da previdência, que ela permite, depois de um certo período, na melhor das hipóteses, se não aconteceu nenhum imprevisto, você tem a possibilidade de lá na frente ter aquele seu planejamento, ter um resgate de parte do valor que está capitalizado. Então, essas duas coisas eu costumo dizer que é o alicerce para toda a fase produtiva, né? Então, exatamente o que a gente costuma dizer é que durante toda essa fase produtiva, que é de responsabilidade de cada um, né? A gente dá muito mais valor, às vezes, a um bem material. Por exemplo, ninguém sai de uma concessionária com um veículo zero sem colocar uma proteção. Só que o ladrão, quando ele vai roubar o carro, ele não aponta a arma para o motor do carro, É para sua ele cabeça. aponta para a sua cabeça. Então, o que tem mais valor? É a sua vida. Você não vai querer perder a vida, então você larga o bem material. Então, peraí, as pessoas invertem os valores e ao invés de criar o acesso para dar aquela estrutura para É a que é vida muito no mais sentido barato, de né, uma Carlos? É proteção. engraçado isso. O se Exato, proteger muito, muito, é um muito. terço, é um quarto, dependendo da sua idade, do que você paga no seu carro. Quando eu fiz meu primeiro seguro de vida, eu tinha lá Exatamente. 21 anos. Para eu fazer um seguro de carro, eu era zona de risco. Faculdade, jovem, solteiro. Então, o seguro de carro ele era caro, porque era um perfil perigoso para o carro. Por seguro de vida foi baixinho, porque eu era muito novo e aí era saudável. Tudo bem, acabei tendo um tumor, mas eu era ótimo. O seguro de vida falou: não, tá tranquilão. Você é novo, atleta, vambora. Então eu pagava quase nada de seguro de vida e o seguro de carro ele era maior. Hoje o caminho está invertendo, mas ainda assim, mesmo com a redução do seguro do carro e o aumento periódico, né, anual do seguro de vida, ainda assim é muito menor. O que eu pago de vida anual é menos que um terço do que eu pago para o meu carro. Então, gente, não é questão de bolso, não Exatamente. é questão de poder ou não pagar, é questão do que você valoriza. Eu valorizo minha vida e minha família. Segue. Exato. Definir prioridades e encaixar dentro do orçamento, ter o planejamento, né? E só para complementar, Celso, um detalhe que você falou na questão de atualização anual por faixa etária, né? Um veículo normalmente é regra de modo geral, a cada ano que passa vai ficando um pouco mais caro porque o veículo é mais usado, né? É É. um ano mais velho.
No que diz respeito a seguro de vida, uma proteção de vida, no Brasil nós temos duas modalidades. Uma delas que é um seguro que a gente chama normalmente um seguro de prateleira, Sim, distribuído em canais de bancos, corretoras de seguros, que trabalham com seguros com coberturas padrões e valores padrões. E nesse seguro tem uma correção por faixa etária. Todo ano ele é corrigido, atualiza a pólice, atualiza o valor conforme a idade. Não existe o congelamento do risco. Nesse sim. seguro ele funciona igual o carro e até mesmo o pagamento você paga todo mês, o tempo inteiro, a vida inteira, e parou de pagar, não tem mais a cobertura. E aí todo o período que pagou não tem fator de resgate capitalizado. A outra modalidade do seguro é de uma forma que é o que a gente realmente eu atuo em todas as minhas consultorias, eu dou um direcionamento e a própria solução da MetLife tem também é o seguro vitalício, que a Que eu gosto pessoa, ela muito. exatamente, a pessoa tem uma cobertura vitalícia, ela pode pagar por um período ou até atingir uma certa idade, 65 ou 75 anos, e aí ela paga por esse período a apólice, depois desse período ela está quitada e ele tem uma cobertura até 99 anos. Nessa modalidade, tem o congelamento de risco, que a gente fala. Então, por exemplo, hoje eu tenho 34 anos, o Carlos de 34 anos, a MetLife, assumindo toda essa responsabilidade que você tem, ela, a partir disso aí, você tem 34 anos até os 99 anos, entendeu? Sim. É vitalício, não corrige por idade. E a partir de um determinado período, disponibiliza para você efetivar um resgate com as correções do valor que está lá capitalizado, entendeu? Então, tem um planejamento a longo prazo também. Eu acho muito Então, é bom muito quando você legal. dá essa opção. Que hoje eu faço para até eu parar de trabalhar, então o padrão vai 65 anos. Então a gente vai contratar aí por 40 Uhum. anos o seguro. Chega lá, eu posso ou pegar e usufruir do dinheiro e cancelar o seguro, ou eu posso não pegar e deixar esse dinheiro para o seguro e o seguro me proteger até os 99 anos. Então, assim, você tem a opção, ele funciona Exatamente. como um seguro de vida barra blindagem patrimonial, porque você está garantindo o seu futuro. Então, olha que bom, pensa que legal você se aposentar e já está garantido aí o seu sítio, a sua viagem ao redor do mundo, ou já está garantido o seu seguro de vida para você não se preocupar com isso até o fim da sua vida. É assim, eu sou suspeito para falar, porque eu já contratei e eu gosto, eu acho isso muito bom, né? O deixar o futuro tranquilo tira um peso do meu presente, porque eu sei que lá já está certo. Exatamente. Parabéns, Celso, a gente, né, por toda a experiência, amizade, parceria de anos, né? Sempre foi referência também para mim. A gente sempre compartilhou muito conhecimento, informações e no Brasil a gente vê que hoje esse é o nosso grande desafio, né? De poder transmitir essa informação, esse conhecimento para o máximo de pessoas que puder ter acesso, que a gente sabe que a grande maioria ainda tem uma certa carência no que diz respeito a finanças, né? A Sim. investimento, a proteção, a um planejamento financeiro. E eu, como o meu propósito hoje não é deixar as pessoas de mãos atadas, é transmitir esse conhecimento. Então, o que precisar, pode contar comigo sempre também, viu, Celso? Que isso. Eu que agradeço, né? É sempre enriquecedor poder trocar, compartilhar, debater. E assim, gente, cada dia é uma coisa nova, né? Por isso que o canal se chama o Saber de Hoje. Porque todo dia a gente pode aumentar, pode evoluir. Essa tela final do obrigado, com dinheiro e crescendo com a plantinha, é isso, é ir regando, né? Começa numa semente e lá na frente pode se tornar uma floresta. Pode ser a floresta do seu patrimônio, do seu sucesso financeiro e de vida também, né? Muita gente às vezes nem quer ser rico, mas quer ser independente financeiramente, ou Sim, seja, não precisar mais trabalhar. Então, isso que é o grande diferencial. Eu vou esse é o deixar aqui, segredo. para encerrar, os seus contatos, que estavam ali no primeiro slide, para a gente poder deixar, assim, quem quiser procurar ele, procura. Tem ali o telefone, o canal dele é Carlos Guinar aqui no YouTube também. Gente, não é só porque ele está aqui comigo, mas o Carlos sempre foi muito aberto, muito acessível. Tanto é que se faz já 8 anos que nos conhecemos e estamos aí juntos nessa caminhada, né? Não estamos mais na mesma empresa, isso é
É importante deixar isso bem claro, não trabalhamos mais juntos, mas ainda trabalhamos em parceria, porque nosso propósito de vida é Com o mesmo, certeza. né? Que é desenvolver pessoas e também evitar que as pessoas sofram o que a gente já sofreu. Pode encerrar, fica à vontade. Exatamente. Pode contar comigo, pessoal. Aí tem meus contatos, tem meu e-mail, meu telefone pessoal, meu WhatsApp. Também no Instagram, @Seguiner, pode me acompanhar. Eu vou sempre costumo colocar todas as novidades, algumas orientações, e estou sempre à disposição. Obrigado, obrigado, Celso, mais uma vez, e tamo junto. Obrigado, gente. Tchau, tchau.